se eu te disser que o secretário de Estado, Marco Rubio, acaba de divulgar um documento que pode marcar uma nova fase da estratégia dos Estados Unidos contra o regime cubano? Não é um documento qualquer. É um relatório de cerca de 100 páginas, publicado pelo Departamento de Estado, que reúne acusações de décadas de espionagem, influência política e apoio a movimentos considerados subversivos por Washington. Para muitos analistas, esse documento serve como base política para ampliar ainda mais a pressão sobre Havana. E essa pressão já começou. Os Estados Unidos intensificaram as sanções econômicas, ampliaram medidas para dificultar o abastecimento de combustível da ilha e continuam mirando o Gaesa, o conglomerado controlado pelos militares cubanos, que domina uma parte significativa da economia do país. No relatório, Rubio afirma que Cuba vive um profundo colapso econômico e institucional, apesar de estar localizada a apenas 145 quilômetros da Flórida. Ele acusa o regime cubano de manter uma rede internacional de espionagem, influência política e cooperação com adversários estratégicos dos Estados Unidos, como Rússia, China e Irã. O documento também afirma que Cuba apoiou, durante décadas, organizações revolucionárias e movimentos de esquerda em vários países. Segundo Washington, essa estrutura continua exercendo influência política até hoje. E onde entra o Brasil nessa história? O relatório faz referências ao Foro de São Paulo, dentro do contexto da influência política regional atribuída ao regime cubano. O Foro, criado em 1990 por Fidel Castro e Lula da Silva, reúne partidos e movimentos de esquerda da América Latina. Até o momento, o Foro de São Paulo não foi classificado pelos Estados Unidos como organização terrorista. Porém, especialistas avaliam que o endurecimento da política americana pode resultar em novas investigações, sanções individuais ou restrições financeiras, caso o Washington identifique vínculos com pessoas ou entidades já sancionadas. E vale lembrar, o Carvajal, é o Polo, o ex-chefe da inteligência militar da Venezuela, que também faz parte do Foro de São Paulo, está preso aqui nos Estados Unidos e segue colaborando com a justiça americana. Com mais informações ainda por vir. Há quem diga que o nome do presidente brasileiro já foi citado por El Polo, mas isso ainda não foi confirmado oficialmente. O governo Lula tem defendido o fim do embargo econômico contra Cuba e já pediu maior apoio humanitário ao país. Ao mesmo tempo, o governo Trump adotou uma política de máxima pressão sobre Havana, o que aumenta ainda mais a tensão diplomática entre Washington e governos de esquerda da região. O relatório divulgado por Marco Rubio não representa, por si só, uma mudança na legislação americana, mas ele fornece a narrativa oficial que poderá justificar futuras medidas econômicas, diplomáticas e até novas sanções contra o regime cubano e contra pessoas ou organizações que os Estados Unidos considerem ligadas aos interesses de Havana. Aqui da Califórnia, acompanho todo esse movimento com muita atenção. A crise econômica em Cuba continua se agravando
E Washington demonstra que pretende aumentar a pressão sobre o governo cubano. O impacto dessa estratégia poderá ultrapassar a ilha e influenciar toda a geopolítica da América Latina nos próximos meses. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa pressão pode levar o regime cubano a fazer concessões importantes ou acha que Havana continuará resistindo? Escreva sua opinião nos comentários. E se você acompanha a geopolítica, América Latina e os bastidores da política internacional, compartilhe esse vídeo. Obrigada por assistir. Francis Reuter, direto da América, na Califórnia.